base com vocês. Então, primeira é o suor no copo. Aqui tá errado de novo. Então, vamos ver aqui. Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado? A gente já viu essa parte que o copo aqui ele vai estar, e como o copo aqui ele não é de barro, ele não vai ser poroso. Então, como é que vai funcionar? Aqui vai ter uma água bem gelada. Então, a temperatura aqui, a temperatura é baixa em relação ao ambiente. Então, as gotículas de água no estado de vapor ao redor delas vão acabar cedendo calor para cá, cede calor. Então, na hora que cede calor, eu vou ter uma passagem do estado gasoso para o estado líquido, que a gente chama de condensação, porque é um caso do vapor. Então, quanto a essa condensação do estado gasoso para o estado líquido, essas gotículas de água vão virar água líquida aqui na pontinha. Então, aqui ó, vai formar umas gotículas na superfície externa do copo. Beleza? Condensação. Então, letra A. Pela sublimação da água existente no copo. Errado. Sublimação é passar do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido. Não tem essa passagem. Não tem nenhum sólido aí. Então, a gente já descarta. Tirando o copo, né? Mas não é água. Pela porosidade do copo que permitiu que parte da água gelada passasse para o lado de fora. Não. Aqui é uma questão de condensação. O copo ele não é poroso, não deu nenhum indicativo disso, entende? Mas ele deu um indicativo que era condensação quando ele especifica bem gelada, água muito gelada, suado por fora, superfície externa, entende? Letra C. Pela vaporização da água do copo para fora do copo. Não. Está errada porque a vaporização vai ser a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Entende? Então, se evaporasse, virava estado gasoso e ia. Mas aqui está se formando em estado líquido na superfície externa do copo. Letra D. Pela corrente de convecção formada em função do aquecimento da água pelo meio ambiente. Não. Não. Convecção são movimentos de meio que rotativos, assim, entende? De ficar. É comum, às vezes, quando você está aquecendo água. Por exemplo, você pega a água. Por exemplo, você pega a água aqui, uma panela. Aí você vai botar o fogo aqui nela. Aí o que que acontece? Por conta da densidade, vocês ainda vão ver isso. Mas, por exemplo, tem uma água aqui. Vocês concordam que a água que está aqui, ela vai ficando mais quente do que a água em cima? Porque o fogo está embaixo. Então aqui aquece primeiro. Aí quando essa água aquece, a densidade dela diminui. Aí ela sobe para cima. A água que estava em cima desce para baixo. A água que estava em cima estava mais fria. Aí desce para baixo. Aí ela é aquecida aqui. Aí sobe. Aí isso forma uma convecção na água. Mas não é o caso, né? Porque isso é dentro desse um aquecimento maior. Deixa eu só ver se o áudio tá ok. Então, a letra E. Condensação dos vapores de água em contato com um copo gelado, que foi o que a gente tinha dito aqui, né? As gotículas de água, elas vão pegar aqui, ceder calor, vai passar do estado gasoso para o estado líquido e forma aqui as gotículas de água ao redor do copo. Agora, a segunda questão, pote de barro. Vamos ver. Alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água em um recipiente de barro, a água mantém-se fresca mesmo em dias quentes. Então ele está falando que vai ter alguma mudança no estado físico que vai fazer com que a água continue fresca mesmo em dias quentes. Então, bora ver. A explicação para o fenômeno descrito é que, nas proximidades da superfície do recipiente, há. Aí, lembrando, vou desenhar um pote aqui de barro. Aí, a gente vai ter água aqui no pote de barro, dentro, e dentro aqui, essa água vai começar a ir para a superfície do pote de barro, como a gente tinha visto. Por quê? Porque é um material poroso, então a água vai escapar pelos pequenos poros. Aí essa água que estiver na superfície vai passar a absorver calor da água que está dentro do sistema. Então, quando ela absorve calor, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso.
porque é um processo endotérmico. Então, na hora que acontece essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu vou estar absorvendo calor da água de dentro, vou estar absorvendo calor do sistema de dentro, por meio da evaporação, beleza? Então, isso aqui é um processo para conseguir controlar a energia do sistema. Isso aqui é um cedilha, viu, gente? Então, gabarito, letra C. Evaporação do líquido que retira energia do sistema, beleza? Aí as outras não são, beleza? Solidificação é do líquido para o sólido, não vai estar passando isso, é exotérmico. Condensação é um processo exotérmico também, então não vai servir. Sublimação pode ser do sólido, também não, que não está tendo passagem do sólido para o gasoso, nem nada do tipo. Então, tipo assim, a gente já pode descartar essas alternativas que estão aqui abaixo. Agora, essa aqui é uma outra. Indique a afirmativa errada. Não é nem não aqui, viu, gente? Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius, quando a pressão é 1 atm, como a gente já sabe, né? Então, uma cidade que está a 1.400 metros acima do mar, observa-se que... Então, se a gente desenhar aqui o nível do mar, então aqui, ponto A, nível do mar, e aqui ponto B, e aqui vai ser uma diferença de 1.400 metros, a gente vai observar que a coluna de A do ponto A é maior que a coluna de A no ponto B. Então, consequentemente, a pressão aqui é menor. Então, eu vou dar aqui que a pressão aqui vai ser 1 atm. E aqui no ponto B, eu vou dizer que a pressão no ponto B vai ser igual a 0,8 atm. Eu estou inventando o valor, porque eu sei que é menor, só para ficar um pouquinho mais fácil. Então, pressão aqui, 1 atm, e pressão aqui, 0,8 atm. Então, se eu estou diminuindo a pressão, consequentemente, o ponto de ebulição aqui vai ser menor. Então, se inicialmente o ponto de ebulição no ponto A aqui, o ponto de ebulição vai ser igual a 100 graus Celsius, necessariamente aqui no ponto B, o ponto de ebulição, eu vou botar TB, né, que eu acho que fica mais fácil, e TA embaixo para não confundir. Vou botar TA aqui, temperatura de ebulição do ponto A, beleza? 100 graus Celsius, e pressão no ponto A igual a 1 atm, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês visualizarem. Então, necessariamente, se aqui a pressão está 1 atm e a temperatura de ebulição está a 100 graus Celsius, quando eu subir para cima, aumentar minha altitude, a pressão vai diminuir. A pressão vai ser o que vai tender a manter as moléculas de água juntinhas. Então, se eu diminuir essa pressão que tende a manter elas juntinhas, a temperatura de ebulição vai ser menor. Então, eu vou fingir que a temperatura de ebulição aqui vai ser 90 graus Celsius. Estou inventando um valor. Beleza? Só para ficar mais fácil de explicar. Então, o que vai acontecer? Se eu diminuir o ponto de ebulição, a água aqui, ela vai cozinhar mais rápido ou mais lento os alimentos. Consequentemente, mais lentos. Porque aqui a água só vai chegar a 90 graus Celsius. Então, o cozimento em cima, no ponto B, é mais lento. Porque pensa, se a água aqui só chegar a 90 graus Celsius, se de 92 não é mais água, é vapor. Então aqui o cozimento é mais lento porque chega a temperaturas menores, beleza? Então bora ver. Ele quer a afirmativa errada. A água ferve, vamos ver. O que tem que ler o comando, né? Então, em uma cidade que está 1.400 metros acima do mar, observa-se que a água ferve acima de 100 graus Celsius. Está errado. Gabarito certo. Porque o que acontece? Se aqui eu diminuir a pressão, então a temperatura de ebulição do ponto B diminui também. Só que vai diminuir abaixo de 100 graus Celsius. Beleza? Então a gente já marca ela como errada. Aí, letra B. Vamos ver aqui. Então, em uma cidade que está a 1.400 metros acima do mar, observa-se que a água ferve mais rápido. Correto. O cozimento é mais lento, mas ela vai ferver mais rápido, porque ela vai começar a ferver a 90 graus Celsius e não a 100 graus Celsius como era no ponto A. Então, começa a ferver mais rápido, mas cozinha mais devagar. Letra C. A comida geralmente demora mais para cozinhar. Correto. Porque a temperatura vai ser somente a 90 graus Celsius.
Letra D. Em uma panela de pressão, a água pode ferver acima de 100 graus Celsius. Correto. Que é aquela questão que a gente tinha visto lá em cima, né? De tipo aqui, se eu botar na panela de pressão, eu vou aumentar a pressão nela. Então aqui 2 atms. Então se eu aumentar a pressão, a temperatura de ebulição aumenta. Então a água consegue ferver a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Então, teoricamente, seria isso por hoje. Eu vou estar dando essa aula aqui de mudança de estados físicos. E a próxima eu vou dar a questão do diagrama de fases e também a parte do gelo seco e da naftalina. Bem curtinho, só uma curiosidade para vocês, beleza? Então era isso.